Olá, irmãos, graça e paz. Continuando com as perguntas do breve catecismo, vamos à pergunta 23, que diz assim: que funções exerce Cristo como nosso Redentor? A resposta: Cristo, como nosso Redentor, exerce as funções de profeta, sacerdote e rei, tanto no estado de humilhação como no de exaltação. Então, nós estamos aqui agora pensando nos ofícios de Cristo, no tríplice ofício de Cristo, que é importantíssimo: profeta, sacerdote e rei. E nós nos voltamos brevemente para o Antigo Testamento, porque os ofícios de profeta, sacerdote e rei foram instituídos por Deus, tipificando, apontando para Cristo Jesus, aquele que é de fato o profeta, o sacerdote e o rei. Nós nos lembrarmos, Deus levantou profetas no Antigo Testamento para anunciar a tua palavra, para proclamar a tua palavra ao povo. E esses profetas, então, eles apontavam para Cristo como aquele que é a palavra, é o verbo encarnado, aquele que traz a palavra do céu para o seu povo, para os seus escolhidos. Nós temos o texto de Atos, capítulo 3, verso 22, que diz assim: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quando vos disser. Este texto se refere a Deuteronômio capítulo 18, quando Moisés fala do profeta que é Cristo Jesus, apontando então para aquele que viria como a boca do Senhor, como profeta do Senhor, para anunciar o evangelho da salvação. Nós temos também, quanto ao sacerdócio de Cristo, Hebreus capítulo 5, verso de número 5 e 6. E aí nós destacamos que Hebreus faz exatamente o contraste entre o sacerdócio, ou sumo sacerdócio, todo o serviço sacerdotal do Antigo Testamento, e o seu cumprimento em Cristo Jesus, ele que é o sumo sacerdote, aquele que entra no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício perfeito, definitivo, para expiação dos nossos pecados. Então, Hebreus capítulo 5, verso 5 diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui é uma citação do Salmo de número 2, enfatizando o sumo sacerdócio de Cristo Jesus como aquele sumo sacerdócio que é eterno, que é permanente, que não precisa se repetir continuamente com a morte do sacerdote, como era no Antigo Testamento. E, como rei, nós podemos ler o Evangelho de João, capítulo 1, verso 49, o testemunho de Natanael a respeito da realeza de Jesus Cristo, quando Natanael exclama: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É importante nós destacarmos que em toda a Escritura Sagrada, esse tríplice ofício, ele está apontando para Cristo, e quando Cristo encarna, ele então, a palavra de Deus diz claramente que ele é o profeta, ele é o sacerdote e ele é o rei, aquele que governa, aquele que lidera o seu povo. E o breve catecismo ainda destaca no final que ele é tanto rei, profeta e sacerdote no estado de humilhação como no estado de exaltação. Isso é importante, porque no estado de humilhação é a partir do momento da encarnação de Jesus, dele tomar ali a forma humana, né, dele ser um homem, dele encarnar. Então ele passa por todos os estágios de humilhação, da crucificação, de toda aqueles acontecimentos na crucificação. A morte também faz parte do seu estado de humilhação,
mas Jesus ressuscita. Jesus, então, ele ascende aos céus e ele está no estado de exaltação. Então, ele é profeta, sacerdote e rei, tanto na encarnação, quando começa o seu estado de humilhação, como no seu estado de exaltação. Então, agora, Cristo continua sendo o profeta, o sacerdote e o rei. Então, isso é muito importante para a igreja, porque é a certeza que ele traz, ele revela, ele mostra a palavra de Deus para o seu povo continuamente. Ele é o Verbo encarnado que está vivo e ele é aquele que oficia continuamente, intercede continuamente pelo seu povo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele está. E ele também continua reinando sobre nós, o seu reino veio e nós pertencemos a esse rei. Então, isso tudo é graça, é misericórdia e é segurança para a nossa vida, porque o nosso profeta, o nosso sacerdote e o nosso rei continua trabalhando em nosso favor para a glória de Deus. Que assim continuemos firmes no Senhor, na certeza de que Ele revela a sua palavra a nós, de que Ele intercede por nós e de que Ele reina sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.